10 frases para você falar depois de passar o preço. Tem muito vendedor que passa o preço e não fala mais nada para o cliente. Fica aguardando ali o cliente examinar e não toca mais no assunto, né? Não fala mais nada, fica só esperando. E você precisa conduzir a venda. Logo depois de passar o valor para o cliente, passou o preço, dá continuidade. Precisa dar continuidade, precisa emendar em alguma frase ou alguma pergunta ali para conduzir a venda. Porque se você deixar só na mão do cliente, é uma venda perdida. Então vamos falar hoje sobre 10 frases que você pode falar logo após você passar o preço, para você não ficar mais perdido. Tenho certeza que usando essas dicas você vai vender muito mais. Já segue o canal aqui, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like no vídeo também, beleza? Vamos lá. Primeira frase que você pode falar para o cliente. Passou o preço aí, fez o orçamento, passou para o cliente. Pergunta para ele, esse valor está dentro do que você imaginava? Esse valor está dentro do que você estava procurando? Porque você precisa identificar se ele tem alguma objeção ao preço ou se ele tem alguma outra objeção referente ao seu produto ou ao seu serviço. Você precisa identificar. E você só vai identificar perguntando. Você precisa perguntar para saber a resposta. Tem vendedor que tem medo de perguntar, mas você precisa perguntar para saber a resposta. Então, passou o preço para ele. Essa frase aqui é excelente para você usar. Esse valor está dentro do orçamento que você estava procurando, dentro do valor que você esperava, do valor que você imaginava. Ali você já vai saber se o valor é uma objeção ou se tem outra objeção ali também. Outra objeção ali que impede ele de fechar a venda com você. Tá? Segunda frase que você pode falar. O que te impede de fechar nesse exato momento? O que impede a gente de fechar nesse momento? Você vai jogar essa frase para ele e esperar o que ele vai mandar para você. Espera ele responder. Você faz perguntas abertas e sempre espera, ouve o que ele fala para você. Quanto mais perguntas abertas e mais tempo você para ouvir o seu cliente, mais informações você recebe. Quanto mais informações você recebe, mais fácil fica para você conduzir a venda. Porque você conhece o seu cliente, você consegue conduzir a venda. Entendeu? E falando essa frase, você já vai direto ao ponto, sem pressão e com clareza. Já pergunta para ele o que te impede de seguir com a venda, com essa decisão, o que te impede de a gente fechar neste momento. Aí ele já vai direto, reto, rasteiro, certeiro, né? Assim você consegue dar continuidade na sua venda. Mais uma frase, a terceira frase. Te mostrei algo que realmente resolve o que você precisa, que realmente resolve o seu problema. Nós vendedores somos contratados para resolver problemas. Então nós temos que nos atentar a isso. Qual o problema que o cliente quer que eu resolva? Passou o preço para ele, passou o orçamento, pergunta para ele, olha, já vai direto, pergunta para ele. Te mostrei algo que realmente resolve o seu problema? Vendeu o seu peixe ali para ele, certo? Vendeu o seu peixe, passou o orçamento. Aí ele não vai pensar só no orçamento, ele vai pensar no que você resolve também. Então ele vai olhar o seu orçamento e imediatamente ele já vai lembrar do que você resolve, o que você faz, tá? Para trazer solução ali para a vida dele naquele momento ali. Quarta frase que você pode usar aí nas suas vendas, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Fechando agora, a gente já começa, tá? Se você fechar agora, eu trabalho com venda de imóveis, tá? Eu sou corretor de imóveis já há 10 anos, vai dar 10 anos agora em setembro que eu trabalho com vendas de imóveis. Uma frase que eu sempre falo. Se a gente fechar agora, eu já vou avisar o proprietário para já deixar reservada a casa para você. Assim, ninguém mais pode visitar essa casa. Você já dá um gatilho para ele de urgência ali e de benefício. Urgência e benefício. É agora, é imediatamente. Se a gente fechar agora, eu já vou avisar o proprietário. A gente já fechou aqui e ele já não pode mais mostrar essa casa para ninguém. Ou se você me der ok agora, se você dá ok para mim agora, passou o orçamento. Se você me dá ok agora,
já vou editar o contrato já e já vou te enviar pra gente assinar. Seja direto, não tenha medo de perguntar. Tem gente que tem medo de perguntar. Vendas é pergunta. Se você tem medo de perguntar, você não vai conseguir vender. Então você precisa ter coragem para perguntar, certo? Quinta frase aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, hein? Vamos garantir isso para você hoje, antes que mude alguma condição. Sempre reforce para o cliente que aquela condição é para hoje. Esses valores e essas condições é somente para hoje. Amanhã eu não posso garantir esses valores, tá? Amanhã eu não posso garantir esse mesmo orçamento, tá bom? Pode ser que amanhã mude o valor, pode ser que altere, sem colocar medo no cliente, mas deixando ele ciente, tá? Essa condição é para hoje, amanhã pode ser que altere. Tá? Então, podemos fechar hoje, pode ser que amanhã não tenha. Tem cliente que fala, não, mês que vem eu te procuro. Olha, provavelmente mês que vem não vai estar mais esse preço. Tá? Deixa ele ciente. Ele precisa estar ciente ali, senão ele não vai fechar com você. Se você deixar ele indo, ele vai igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E vai só deixando a vida levar e vai só empurrando com a barriga. Você precisa induzir o cliente para a decisão. Sexta frase. Esse valor e condições eu só consigo segurar até tal horário. Passou o orçamento para o cliente. Passa um tempo para ele. Você tem as frases para você usar. Passou o orçamento para ele. Olha, esse valor eu consigo segurar para você até as 13 horas. Passou ali meio-dia pro cara, passou ali 11 horas pro cara. Até as 13 horas eu consigo segurar esse orçamento para você, tá? Ou até às 18 horas eu consigo segurar esse orçamento para você, esse valor para você. Tá ok? Aí o cara já vai saber, ó, eu sou um gatilho para despertar o cliente. O cara já vai saber que ele precisa tomar a decisão até aquele horário. Até aquele horário ele tem que falar para você sim ou não. Certo? Porque se você deixar aberto, vai igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar mesmo. Então você precisa passar um horário para ele, você precisa estabelecer. E lembre-se, você está conduzindo a venda, você que conduz, o vendedor que conduz a negociação, que conduz a venda. Se você deixar para o cliente conduzir a venda, você perdeu a negociação. Então você estabelece o tempo para ele decidir. Olha, eu consigo segurar esse horário, esses valores para você até 30 minutos. Daqui a 30 minutos eu te retorno para a gente poder fechar e dar andamento na negociação. Ou o cliente quer conversar com a esposa. Tá bom, até que horas eu consigo uma resposta sua? Sempre com horário, sempre com tempo, senão fica muito aberto. Muito aberto, você perde a negociação. O sétimo aqui, tá? Esse é para você bem direto, para você que vende roupa, ó, roupa legal, para você que vende até mentoria, dependendo do trabalho que você vende, você tem que ser, essa daqui você vai ser muito matador, tá? Passou o valor, passou o orçamento, o cliente entendeu o seu valor, entendeu tudo, você já manda para ele. Qual fica melhor para você? No cartão ou no Pix? Você já já demonstrou ali que você está no comando. Tá? O cliente já gostou do seu produto, tá tudo certo. Qual fica melhor para você? No cartão ou no Pix? Você já dá um choque nele ali, ele já tem que decidir. Você já colocou o sim na negociação. Você já colocou que ele está fechado com você. Então você já tem a negociação feita ali, prontinha. Aí você só dá a opção para ele escolher ou no cartão ou no Pix, certo? 8. Oitava frase aí que você pode dizer aí para fechar a venda, cara. Depois que passou o preço, você precisa ter frases para fechar a venda. Não deixe o cliente à vontade, não deixe o cliente largado. Você perde muita venda com isso. Frase de número 8, a oitava frase. Me diz uma coisa, você realmente quer resolver esse problema agora? Passou o orçamento, o cliente está titubeando ali. Você fala para ele, você realmente quer resolver esse problema agora? Seja sincero comigo. Tá? Para você resolver esse problema agora, se esse problema está te incomodando, se você quer fazer isso, essas são as condições. Vamos fazer? Sim. Você dá um choque de realidade nele, você traz para ele, olha, eu tenho um problema, eu preciso resolver.
e agora tá na minha mão. Se eu resolvo agora ou eu deixo pro mês que vem. Você desperta o cliente. Ó, acorda o cliente. Isso vai fazer... Você vai dar um choque de realidade nele. Beleza? Frase de número 9. Fora o valor, tem mais alguma coisa que te impede? Fora o valor, tem mais alguma coisa te impedindo de fechar? Aí ele vai falar com você, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Se ele não gostou do seu produto, você oferece outro produto que se encaixa melhor nas descrições. Se ele fala, não tem nada que me impede, não. Então bora fechar. Então vamos fechar agora, vamos dar continuidade. Então, dar continuidade sempre. Frase número 10, pra gente fechar aqui. A decisão é sua, mas esse é o melhor momento, tá? Fala assim pra ele, ó, a decisão é sua, eu respeito a sua decisão, mas esse é o melhor momento para você comprar, porque amanhã já vai alterar o valor. Quando eu trabalhava com lançamento de apartamentos, a gente sempre usava tabela, tá? A gente sempre usava essa frase com o cliente, vai alterar o valor da tabela. Então o cliente ele já ficava ciente que se ele demorar um dia, pode ser que no outro dia, o cliente veio hoje, fiz atendimento para ele hoje, não fechou hoje, amanhã, eu vou fechar amanhã com você, eu vou fechar daqui a 3 dias. Não dá certo. Então sempre usava para ele. Olha, pode ser que a tabela mude amanhã cedo, tá? Estamos aguardando a construtora mandar uma nova atualização da tabela, tá? Então pode ser que ela mande amanhã cedo essa tabela com novos valores, novas condições. E geralmente aumenta, aí você coloca o valor que você quer. E isso faz fechar vendas. Pode ter certeza disso. Essas foram as 10 frases para você usar depois de passar o valor, tá? Use isso, tenho certeza que vai alavancar suas vendas, beleza? Use cada frase, pode ter certeza. Anota, volta o vídeo, anota com calma, pode ter certeza que vai alavancar suas vendas. Também vou colocar essas frases na descrição aqui do vídeo, tá? Vai ficar mais fácil para você. Um abraço, até o próximo vídeo e boas vendas para você.